O nosso devocional de hoje tem o tema Tempos de Refrigério. A passagem que a gente vai ler hoje está em Atos 3. E o devocional começa dizendo o seguinte: o que você acha mais refrescante? Uma bebida gelada de um dia quente? Ou um cochilo no meio da tarde? Ouvir canções de louvor e adoração? O tema bíblico refrigério possui uma variedade de significados físicos e espirituais nas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que o refrigério é encontrado no descanso do dia do sábado, na ingestão de um copo de água fresca após uma atividade física, em uma canção suave, em uma comunhão encorajadora. Existem várias formas de encontrar refrigério para sua alma. Você está aflito? Jesus, o Espírito Santo, é o refrigério da sua alma. O Espírito Santo, que é o Consolador, é uma das formas de refrigério. O apóstolo Pedro descreve um tempo de refrigério espiritual que ocorreu no dia de Pentecostes. Ele exortou aqueles que ouviram e se arrependeram, e ao responder à verdade do Evangelho, de que, a fim de que a presença do Senhor venha em tempos de refrigério, ele creu. A descrição do apóstolo, com a sua referência ao milênio em que o Messias governará, tinha um significado especial para o público judeu. Mas as boas novas sobre a vida espiritual também se estenderiam aos gentios. Lembra que o Cristo seria enviado somente aos judeus, mas os gentios, assim como eu, assim como aqueles que não têm descendência judaica, eles foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, pela graça. Sim, Milton, eu deixo a live salva. Ela fica ali no perfil e depois fica também no YouTube. Agora, como cristãos, podemos experimentar momentos de refrigério ao acalmarmos os nossos corações em um momento devocional de oração e de leitura bíblica. Ao investirmos tempo de solitude com o Senhor, o tempo em que a gente fica só com Ele, em que a gente tem essa intimidade com Deus, em que a gente pode ouvir a palavra do Espírito Santo e entender a direção que Deus tem para você. Esse é o tempo de solitude, aonde você fica só em intimidade com Deus. Podemos experimentar a sua paz e alegria, as quais renovam o nosso espírito. Você não se sente grato por esses momentos diários de refrigério, de adoração, em que você sabe que tem um Pai que está nos céus, mas ao mesmo tempo dentro de você, e que você consegue ouvir a direção dos céus para a sua própria vida? Esse é o refrigério. A palavra fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso, diz o Senhor. E todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Essa é a palavra, a promessa de Deus para minha vida e para sua vida. Lari, você perdeu o comecinho? A gente estava falando sobre refrigério, sobre como Deus traz refrigério para nossa alma. E aí eu estava lembrando das passagens que falam que aquele que busca, encontra.
Aquele que bate a porta será aberta. E o Senhor hoje te convida a trocar de fardo com Ele. E Ele fala que o fardo dele é leve e o jugo dele, aliás, ao contrário, o jugo é suave e o fardo é leve. E que todos aqueles que buscam refrigério vão encontrar nele. Então hoje nós temos uma palavra de descanso sobre as nossas vidas. O Senhor nos fala: aquieta a sua alma, porque Ele não perde o controle. O controle de todas as coisas continua nas mãos dEle. E quando a gente está num tempo de angústia, de aflição, de insegurança, de furacão, de muitos ventos e muitas vozes, o melhor que a gente tem a fazer é voltar para si mesmo, para dentro de si, e ouvir a voz do Espírito Santo, que, como fala naquela passagem de Elias quando ele estava na caverna, a voz do Espírito não está num vento que grita, não está num terremoto, não está em barulhos muito altos, mas está num sussurro suave. Suave a ponto de só você conseguir ouvir, porque Ele vai falar dentro de você, no seu coração. E aí sim, você vai encontrar refrigério e descanso para sua alma. Eu vou ler a passagem então, Atos 3, nós temos hoje no devocional, a partir do versículo 17. Mas Deus assim cumpriu o que de antemão anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que previamente vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu acolha até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vosso Deus vos suscitará dentre os irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que ele falar. Não é uma ou duas coisas, em tudo, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E olha que tremendo saber que Ele está dentro de nós, ao nosso alcance. O Deus que criou todas as coisas, que é o arquiteto do universo, que te deixou um manual de instruções de como você alcança a vida em abundância que Ele prometeu para você. E Ele está ao seu alcance. Não é tremendo isso? Vós sois filhos dos profetas e da aliança de Deus, da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: no teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Não é só a descendência de um ou de outro. Você tem ao seu alcance a bênção. Tendo Deus levantado o seu servo,
enviou primeiramente a vós para vos abençoar, ao apartar-se cada um de vós das vossas maldades. Eu lembro de Deuteronômio, aonde fala que diante de vós ele coloca a bênção e a maldição. E ele fala: escolha a bênção, porque é uma escolha sua, seguir ou não a voz de Deus que fala dentro de você, o Espírito Santo. Todos nós passamos por momentos de aflição, de dores, por crises, por situações que nos deixam angustiados. Mas a palavra também fala: angustiados, mas não desamparados. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa força. Saber que Ele está conosco em todo o tempo. Me lembro de uma história aonde uma pessoa atravessava um deserto. Essa história é contada de várias formas. E após a travessia desse deserto, ele olhava para trás e via somente as pegadas dele. Somente um par de pés afundado na areia. E ele dizia: Deus, eu não entendo, você diz que está comigo em todo o tempo, que não me abandonaria. E eu olho para trás depois desse tempo de luta, de aflição, de deserto pelo qual eu passei, e eu vejo somente as minhas pegadas. E aí o Senhor lhe responde: você vê somente uma caminhada, somente um par de pés na areia desse deserto, porque durante todo esse trajeto eu estava te carregando no colo. Eu estava contigo em todo o tempo. E essa é a promessa que nós temos, que Ele não nos abandona em nenhum momento. Então, independente do tempo em que você esteja vivendo, se é um tempo de aflição, se é um tempo de angústia, de solidão, se é um tempo de glória, se é um tempo de sucesso, em todo o tempo Ele caminha ao seu lado, junto contigo, para te dar a instrução do tudo o que você precisa. Porque a palavra também fala que infinitamente mais e além do que tudo aquilo que você pensa, sonha ou imagina, é aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o buscam. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então a nossa mente não consegue alcançar a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Por isso, nesses tempos de deserto, de aflição, o que a gente precisa fazer é continuar caminhando, seguindo em frente, porque Ele está ao seu lado em todo o tempo. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, Ele está de mãos dadas, sem te abandonar. Essa é a promessa desse Deus que criou os céus e a terra, que é o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, mas que se revela como Pai, o seu Pai, aquele que pode não só prover todas as coisas, mas acolher o seu coração nas horas de maior angústia e aflição. Aquele Pai que de repente você não teve nessa terra, mas que ao fechar os seus olhos te dá todas as respostas, te dá o amor que você precisa, o amor incondicional, te dá o abraço que você não teve, o colo que você não teve, e que não te abandona. Em todo o tempo Ele está contigo.
Essa é a nossa esperança e a nossa alegria. Porque a palavra fala que as misericórdias se renovam a cada manhã e o choro, a sua dor, a sua aflição pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria dele é a sua força. É aquilo que vai te sustentar nesses tempos de aflição, aonde você vai conseguir encontrar o refrigério para sua alma. Lindo, né? A palavra é tremenda. Vamos orar então, chegando perto das 8, e a gente finaliza sempre com esse tempo de oração. Para você que chegou por último, Júlia, Celita, Rafael, Valesca, sejam bem-vindos. Amanhã eu espero vocês de novo, 7h30 da manhã. A gente finaliza o tempo devocional sempre antes das 8, para não ficar muito extenso. Mas para que você comece o seu dia tendo contato com a palavra, com a verdade, para que o Espírito Santo fale contigo dentro da sua alma e te traga a resposta que você precisa, a força que você precisa para caminhar no seu dia. Vamos orar então. Ó Pai, eu te agradeço mais uma vez por esse dia, por esse sol que se levanta, pela nossa vida, pelas misericórdias que se renovam, porque a tua alegria se revela todas as manhãs. Obrigado, Pai, porque nós podemos ter acesso a Ti, porque o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso amigo, é aquele que ouve as nossas orações, as nossas dores, as nossas alegrias, que está conosco em todo o tempo, nos instrui em todo o caminho que nós precisamos andar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco e não nos abandona. Porque, como fala nessa palavra de hoje, o Senhor é o nosso refrigério, é o descanso para as nossas almas. É o nosso oásis no meio desse deserto. Independente da situação em que a gente esteja passando, o Senhor continua presente. Te agradeço, Pai, porque as suas misericórdias se renovam, porque o Senhor é Pai de órfãos, porque o Senhor cuida das viúvas, porque o Senhor se revela com a sua paternidade sobre as nossas vidas. Porque tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou sequer imaginamos, ainda não alcança tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigada pelo teu amor sobrenatural que nos alcança, pela vida abundante que o Senhor preparou para a gente e que principalmente está dentro de nós. Abre, Senhor, cada dia mais os nossos olhos e ouvidos espirituais, que a gente sinta a Tua presença, que a gente ouça a Tua voz e veja a realidade que o Senhor preparou para as nossas vidas. Que as circunstâncias à nossa volta não seja aquele furacão, não sejam as muitas vozes que nos confundem, mas que a gente consiga ouvir o Teu sussurro suave que nos alcança, o Teu amor que nos acolhe, para que a gente não sinta solidão, mas que a solitude, que o tempo em que a gente possa estar só, esteja sempre bem acompanhado da Tua presença. Senhor, eu te peço, envolve agora os nossos corações. Aquelas pessoas que estão aflitas, que estão desamparadas, angustiadas, confusas. Aquelas pessoas que
estão sentindo a sua alma gritando a ponto de não conseguir ouvir a sua voz. Aquieta a vossa alma. Aquieta todas as vozes em volta e ouve somente o doce sussurro do Espírito, dizendo que você é filho amado, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Como fala em Romanos 8:28, recebe essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Creia e continue andando. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Por mais que você não entenda o que está acontecendo agora, Ele continua trabalhando. Confie, porque você não precisa entender, você só precisa crer, seguir em frente, de mãos dadas com Ele, porque lá na frente você vai entender o seu processo. Ele não te abandona em nenhum momento. E é essa consciência que importa. É isso que você precisa saber. Que Ele te alcança e que Ele está contigo para te dar a segurança que você precisa em todo o tempo. Não te deixarei, jamais te abandonarei. É o que diz o Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa presença, pela tua companhia. Obrigada por esse tempo em que nós podemos ter comunhão contigo, comunhão com os nossos irmãos, em que nós podemos ter a revelação da tua vontade, da tua palavra, não só para o nosso dia, mas para a nossa jornada, para a nossa vida, para o nosso caminho. Se revela, Pai, cada dia mais e mais. Assim como eu tenho ouvido os testemunhos das pessoas que me mandam direct falando que estão acompanhando o devocional, mesmo depois quando gravado, que o Senhor tem falado, que o Senhor tem trazido revelação, que o Senhor tem se mostrado no dia a dia. Dessa mesma forma eu te peço, se revela no dia de hoje, que as pessoas possam sentir a tua presença, perceber que o Senhor está cuidando delas, nas pequenas coisas, nas circunstâncias que acontecem, nos objetos, que o Espírito Santo traga uma palavra inconfundível para cada um dos meus irmãos e que eles se sintam acolhidos, percebendo a tua presença no dia de hoje, percebendo a tua companhia, percebendo que cada situação em que eles atravessam, o Senhor está andando de mãos dadas, junto com eles, junto comigo e com você. Senhor, eu te agradeço e te peço que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre as nossas vidas no dia de hoje. Abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Que a gente possa viver o teu reino na terra, a vida em abundância que o Senhor prometeu, a vida sobrenatural que alcança não só a minha vida, mas a sua vida, e que é uma pequena revelação, uma pequena parte de toda a plenitude que nós vamos encontrar um dia nos céus.
Seja conosco, Pai, em todo o tempo. Que venha o teu reino na terra. Eu chamo a existência o teu reino no dia de hoje, na minha vida e na vida dos meus irmãos, daqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, gente. Amém. Seja bem-vindo, pessoal que chegou depois. Rony, Thaís, Fran. Todas as manhãs nos encontramos às 7h30 para começar o nosso tempo devocional com uma leitura bíblica, a leitura da palavra, e finalizamos com a oração. Amanhã, 7h30 da manhã, estou aqui. Espero vocês. Beijo, Lari, minha amiga linda. Seja bem-vinda de novo. Eu vou deixar a live gravada, como eu sempre faço. Ela fica no meu Insta. Depois que ela sai do feed, ela tá no YouTube também. Vocês podem compartilhar, vocês podem ouvir de novo. E aproveite esse tempo aonde Deus se revela, onde Deus fala contigo. O Espírito Santo é aquele que sabe de todas as coisas. E lembre, assim como eu falei no começo do nosso devocional, aquele que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Ele está contigo e Ele jamais te abandonará. Beijo para você, bom trabalho, Deus te abençoe. E amanhã a gente se vê de novo, 7h30 da manhã, para ter o nosso tempo devocional.